Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num artigo muito interessante da Mariana Armond Dias Paz. Ela estuda um negócio do Brasil do século XIX, a manutenção de liberdade. Isso. Parece até estranho, né? Usar a ideia de posse, que a gente liga coisas a bens, para defender a liberdade de alguém. Pois é, a fonte dela é um trabalho acadêmico mesmo, denso, baseado em muitos processos judiciais da época, e a nossa ideia aqui é entender as conclusões principais da autora, quer dizer, como ela chegou lá e o que essa análise dos processos conta sobre as brigas sociais daquele tempo, sobre escravidão e como isso virava linguagem de tribunal. Exatamente. O ponto de partida é fascinante. Tinha essa ideia social, né, o viver sobre si, que era basicamente o escravizado que agia como livre no dia a dia. E a questão era, como é que isso ganhava uma forma jurídica? Como levar isso para o tribunal? E a resposta que a autora encontra está na teoria da posse. Certo, vamos tentar desempacotar isso. Viver sobre si, então, era a descrição social para essa autonomia na prática. Mas como transformar isso, que era um fato, num direito reconhecido pela justiça? Aí que entra a posse. Isso mesmo, a teoria da posse, que basicamente lida com quem controla algo na prática, sabe? Mesmo sem ter o papel de dono. Foi a brecha. A liberdade começou a ser tratada juridicamente como uma coisa incorpórea, algo que não se pega, mas que se pode possuir pelo simples fato de agir como livre. A autora deu uma olhada em 270 processos, muitos do Rio de Janeiro, ali entre 1812 e 1888. E ela viu que esse argumento da posse da liberdade aparecia muito. Ah, interessante. E funcionava sempre do mesmo jeito, esse argumento da posse? Não exatamente. Variava. Às vezes, a posse só reforçava um direito que a pessoa já tinha por outro motivo, tipo uma carta de alforria, um testamento. O caso da Maria das Mercês que ela cita é assim. A posse foi mais uma prova, mas o mais legal, eu acho, é quando a própria posse era a origem do direito. Nos casos da Mariana e da Antônia, por exemplo. Elas conseguiram mostrar que viver como livres há tanto tempo já garantia a liberdade delas, entende? Nossa, que virada! E a autora argumenta que isso acabou criando um tipo específico de ação na justiça, né? Não era só mais uma ação comum pedindo liberdade. Precisamente. Essa é talvez a grande sacada metodológica e também a conclusão principal do artigo dela. Ela demonstra que essas ações de manutenção de liberdade não eram só um nome. Elas surgiram como um procedimento próprio, com regras particulares ali a partir dos anos 1840, com um pico nos anos 1860. E o ponto-chave, isso não veio de uma lei nova do imperador ou algo assim, foi construído ali, na prática dos tribunais. Uma criação meio brasileira mesmo, feita no calor da hora, então. Mas como ela prova que era um procedimento específico e que surgiu nessa época? Olha, foi um trabalho de investigação nos arquivos mesmo. Primeiro, ela viu como os processos eram chamados, a nomenclatura oficial que os escrivães usavam, sabe? E ela viu o termo manutenção se repetindo ali. Isso está numa tabela no artigo. Segundo, ela mapeou quantos processos desse tipo aparecerão ao longo do tempo, fez um gráfico. E aí ficou claro esse aumento forte nas décadas de 1840, 50, 60. E ela conecta isso não só com a própria crise da escravidão, que perdia legitimidade, mas também com um movimento maior de modernização do sistema jurídico brasileiro, que buscava organizar melhor e especificar os tipos de ação. Faz todo sentido. O nome e a frequência mostram a mudança. Mas, sendo algo construído assim, na prática, imagino que devia rolar muita discussão, né? Debates sobre como isso funcionava. Muitos, com certeza. Justamente por ser uma ação de posse, o grande debate era: a pessoa precisava já estar vivendo como livre para poder entrar com essa ação específica de manutenção. A autora mostra casos como o da Angélica, do Bento, da Eva, em que os juízes negaram o pedido justamente por isso, porque a pessoa não estava nessa posse antes de ir para o tribunal. Até juristas famosos da época, tipo Malheiro, Teixeira de Freitas, quebraram a cabeça com essa questão. Entendi. Quer dizer que tinha que provar que já estava possuindo a liberdade. Mas aí, se a pessoa conseguia provar isso e ganhava a ação de manutenção, pronto, a liberdade estava garantida para sempre. Acabava ali a discussão. Hum.
Aí é que está outra nuance bem importante que o autor levanta, olhando as decisões finais e pareceres. Muitas vezes, ganhar a manutenção garantia que a pessoa continuasse vivendo como livre. Protegia a situação de fato, sabe? Impedia que o suposto senhor a levasse de volta à força, por exemplo. Mas a questão do domínio, ou seja, o direito definitivo, quem era o dono da liberdade, digamos assim, isso ainda podia ser discutido depois, numa outra ação chamada ação de escravidão, movida pelo senhor. Então era uma proteção super importante, imediata, mas não era necessariamente o ponto final da história. Os casos da Mariana e Antônia e os pareceres sobre Manuel e João que ela cita mostram bem isso. Tá, entendi. Protegia o status quo, a situação atual, mas não resolvia a questão de fundo do direito definitivo. Bom, pensando nisso tudo, qual é a grande mensagem da autora sobre a importância de olhar para essas formalidades, para esses procedimentos? Por que se importa tanto? A conclusão central dela é que estudar esse procedimento, essa manutenção de liberdade, revela muito. Foi uma invenção jurídica brasileira, moldada ali na prática dos tribunais, usando as ferramentas que o direito da posse oferecia e muito ligada a esse contexto de modernização legal da época. E o principal, analisar essas formalidades não é preciosismo, não é detalhe técnico irrelevante. A forma como o processo era organizado, as regras do jogo, influenciavam diretamente os argumentos que podiam ser usados, as estratégias das partes. Mostra como a luta social pela liberdade era traduzida e disputada dentro da linguagem e das regras do Estado. A forma, nesse caso, moldava o conteúdo da disputa pela liberdade. Resumindo, então, a pesquisa da Paz mostra um caminho bem interessante. Um conceito que era social, o viver sobre si, encontra uma ferramenta no direito, que é a posse, e isso dá origem a um tipo específico de ação judicial, a manutenção de liberdade. E isso não veio pronto de uma lei. Foi construído na prática dos tribunais, refletindo também um movimento maior de organizar o direito no Brasil Império. E ela chega nisso analisando nomes de ação, frequência, os debates dentro dos processos. Bem legal. Exato. E fica a reflexão, né? Como é que regras procedimentais, regras de procedimento, que às vezes parecem tão técnicas, tão distantes da nossa vida, na verdade definem o campo de batalha onde direitos fundamentais como a liberdade são disputados e muitas vezes decididos. A forma nunca é neutra no fim das contas.